Bom dia, a paz do Senhor a todos. Hoje é terça-feira, um dia abençoado do nosso Deus, dia de paz, dia de harmonia. A gente vai ajeitando as coisas aqui, porque a gente faz ao vivo, não tem muito material, muita coisa assim, então nós vamos fazendo ao vivo, vamos seguir na direção lutando pela palavra de Deus, né? Amados, o que eu queria conversar com vocês hoje é algo que me chamou a atenção, o Espírito Santo me incomodou. Normalmente eu não estava me envolvendo nessas coisas, nem emitindo opinião, eu estava evitando porque eu não queria estar envolvido em muitas coisas, né? O que eu quero é só levar a palavra de Deus. Mas isso me chamou a atenção já vem há algum tempo e o Espírito Santo me incomodou para falar, porque é uma coisa, as redes sociais, elas estão atuando muito, palavras, vídeos, muita coisa acontecendo e todo mundo se conectando, vendo, mandando materiais, está uma coisa muito comum. E eu acho positivo. Sabe, a comunicação é uma coisa boa. Muita gente usa a rede social para falar coisas que não têm o menor sentido, besteiras, abobrinhas, muitas coisas que deveriam edificar estão ficando para trás, em realidade, estão se tornando um caminho para atacar pessoas. Em vez de fazer o bem, está fazendo mal. E isso daí começou a me tocar essa semana e o Espírito Santo me incomodou por uma coisa. Muita gente está botando material para agredir a nossa fé cristã, para falar coisas a respeito de Jesus Cristo, tem peça de teatro, tem muita coisa. E aí botam materiais agredindo Jesus. E os crentes têm ficado chateados com isso, têm se irritado, têm falado, têm dito que é do diabo, que o diabo vai fazer, e uma série de coisas assim. Amados, isso começou a me incomodar e me despertou uma coisa. O diabo, ele tem muitos ardis. O diabo, ele tem muitas e muitas falcatruas, porque tem um exército. Amados, não pense de forma nenhuma que o diabo é um bobo, que o diabo ele não tem conhecimento das coisas, que o diabo ele não faz estratégias, suas estratégias malignas. Ele faz. Por isso nós temos que estar sempre em oração. Sempre que a palavra diz vigiai e orai. Ou seja, a gente tem que prestar atenção nas coisas e orar. Então, muita gente começa a ficar zangado com esse material agredindo a nossa fé. Aí diz, se fosse tal grupo, aqueles que são mais ativistas, vocês não mexeriam, que eles iriam agredir, iriam jogar bomba, iriam matar. Uma série de coisas estão acontecendo. Mas, amados, vamos lembrar de uma coisa. Nós somos cristãos. Nós temos o coração de Cristo e estamos buscando nos assemelhar a Cristo. Essas pessoas que falam essas bobagens, que tentam fazer essas coisas de agressões, essas pessoas elas nem sequer alcançam a Deus. Elas nem sequer chegam perto de Deus, porque Deus ele não consegue ficar junto com o pecado. E se uma pessoa está pecando, está fazendo esses atos pecaminosos contra o nosso Deus, ele não está atingindo Deus. Ele está plantando na vida dele. Agora, tem um detalhe. Ao fazer essas coisas, ao pecar contra o nosso Deus, Jesus, contra o Espírito Santo, eles estão fazendo uma semeadura para a vida deles. E vão pagar o preço por isso.
Eles estão fazendo o quê? O que o diabo está determinando. Botando vídeos, botando materiais, falando coisas, agredindo a nossa fé, para que nós cristãos deixemos de ter o coração pacífico de ovelha, porque o cristão é ovelha, o cristão ele tem esse coração pacífico, esse coração de amor, e ao fazer isso, o diabo está querendo que você, que eu, saia do coração de ovelha, do coração pacífico, o coração de Jesus, e entre em contenda, entre em briga. E aí as pessoas estão nas redes sociais, brigando, falando coisas, estão se nivelando a esses que querem destruir a nossa fé, a esses que querem destruir o nosso coração pacífico em Jesus Cristo. Amados, a gente não precisa estar brigando. A gente não precisa estar dizendo coisas, a gente não precisa tentar agredir. Nesses momentos em que as pessoas botam esses vídeos, postam essas coisas, você pode até ver, eu vejo para eu ver o que está acontecendo, mas eu oro a Deus e digo, o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Tem determinados fatos, como às vezes tentam implantar leis, coisas que são mais graves, aí nós temos que nos levantar dentro da lei e fazer com que isso não aconteça. Nós temos grandes homens, como o senador Magno Malta, sabe? Homens de luta que realmente fazem esse trabalho. Isso é muito bom e nós temos muito que orar por esses grandes líderes que estão lutando por nós, pela nossa fé, por manter a família no país. Mas tem um detalhe, a gente não pode perder o nosso coração pacífico de cordeiro, o nosso coração de amor, que foi o que Deus nos ensinou. E é isso que o diabo está tentando atacar. Ele está querendo fazer que aquelas pessoas, os crentes, que têm um coração pacífico, ao receber essas coisas e ficarem indignados, mudem o comportamento, mudem o coração e cheguem até a pecar, cheguem a blasfemar. E esse cuidado é muito sério, é muito importante, porque o diabo está querendo atacar na nossa fé. Está começando a surgir palavras dentro dos nossos hábitos, da nossa cultura cristã. Como da nossa cultura cristã, pastor? Tem pessoas que estão agora fazendo vídeos, eu acho graça que são até pastores, e estão querendo falar que a Santa Ceia é errado, falar que tal hábito é ruim, ou seja, dizer toda uma geração de jeitos, de maneiras que nós temos de servir a Cristo. Para quê? Para que a gente comece a usar a nossa capacidade, a nossa forma de pensar e construa do nosso jeito. Ou seja, eles estão tentando desconstruir a religião, eles estão tentando desconstruir a nossa fé, os nossos atos, os nossos costumes. Na igreja cristã, tem duas ordenanças, que é o batismo e a Santa Ceia. Deus, ele determinou isso. Isso já vem de muitos e muitos tempos. Agora, até pastores querem dizer que a Santa Ceia é errada, que a Santa Ceia não existe. E aí, numa grosseria muito grande, numa agressividade que não é inerente a quem serve a Jesus, eles mandam, vá ler a Bíblia, vá aprender, como se eles fossem doutos, grandes conhecedores da palavra, ungidos pelo Espírito Santo. Mas só tem uma coisa, quem é ungido pelo Espírito Santo, antes de qualquer coisa, eu percebo que tem paz no seu comportamento. E outra coisa, orienta, e orienta de forma correta. Não tenta destruir o que está estabelecido simplesmente porque teve um entendimento errado e acha que é dessa forma ou daquela. Amados, a Bíblia, ela não é apenas um livro para a gente ler e tentar entender e tentar botar um caminho. A Bíblia,
ela é uma constituição de Deus, a Bíblia é uma direção, são leis de Deus, que nós devemos orar a Deus, pedindo orientação e direção e discernimento para entender, e não ler a Bíblia buscando o meu interesse para trazer pessoas para perto de mim, para dentro de minha igreja, porque essas pessoas na minha igreja vão me ajudar, essas pessoas vão fazer isso, vão fazer aquilo. Agora fala mal do dízimo, fala mal de oferta, fazendo uma série de coisas como se fossem grandes pessoas e falando de grandes pastores até, falando de bispos, falando de apóstolos. Agora o caminho é esse, é um falar mal do outro, mas eu fico tentando entender porque eu não vejo judeu falando mal de judeu, sabe? Eu não vejo um time de futebol falando mal dentro dos seus jogadores. Eu não vejo, sabe, o pessoal que é islamita, um falando mal do outro. O que eu vejo é as pessoas se construindo, fortalecendo e ajudando. Mas o cristão está um falando mal do outro. Falar mal de pastor, falar mal de bispo, falar mal de apóstolo. O crente está deixando de ser crente para ser contestador, para estar falando mal, para estar dizendo que está errado, para estar dando nota, para achar que tem grande conhecimento e pode falar de alguma coisa, para dizer que aquele outro não tem Espírito Santo, que aquele outro não dá fruto. Amado, olha para o seu próprio umbigo. Vamos começar a olhar para a nossa vida, a nossa direção. Aí chega você, que se diz pastor, e quer desconstruir a Santa Ceia, dizer que a Santa Ceia é errada, que não existe. Aí vem buscar na Bíblia. Aí a gente ia ver, por exemplo, em 1 Coríntios 5, depois eu vou na parte que é falado, mas olha só. O pastor Silas Malafaia, ele diz uma coisa que eu acho muito importante. Ele diz, texto sem contexto é pretexto para heresia. Olha a sabedoria desse homem, o pastor Silas Malafaia. Ele diz, texto sem contexto é pretexto para heresia. E aí chega uma pessoa que se posicionou como pastor, como grande conhecedor, e quer tirar algo que foi instituído por Deus, algo que é verdade. Amados, não importa o que digam, não pare de tomar a sua Santa Ceia, não. Tem pessoas que dizem que vocês tomam muita Santa Ceia, porque tomar Santa Ceia todo mês, mas a palavra, ela me diz, fazer isso toda vez que lembrar de Jesus, é memória. Eu vou explicar bem sobre isso, por isso é importante tomar ceia. Antes de continuar, pegue um copo d'água aqui, depois nós vamos orar e Deus vai abençoar você. Amados, a palavra em 1 Coríntios 5, ela diz, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Tem alguns pastores que estão dizendo que a Santa Ceia, um pão não pode ser Cristo. Como é que está querendo fazer isso porque está igual a católico? Dizendo uma série de coisas. Mas só que o Paulo, nessa carta, antes de chegar no 11, porque as pessoas pegam uma parte e aí falam de um contexto apenas, sem saber a que esse texto completo ele é alusivo. Aí você vê um pedaço e você diz, isso está querendo dizer sobre isso. Mas só tem uma coisa,
você leu todo o significado, todo um pedaço. Às vezes você pega uma mensagem e você vê um pedaço dela, é uma coisa. Depois, quando você vai ler no contexto inteiro, você percebe aonde aquilo quer chegar. E aí Deus diz, não é boa a vossa jactância, é carta de Paulo, os coríntios, né? Ou seja, a arrogância das pessoas, é isso que ele está falando, certo? Porque Paulo mandou várias cartas, e essas cartas daí não foi apenas um momento falando de um assunto, não foi falando apenas de um detalhe. É isso daí que a gente tem que ver todo o texto, entender tudo que é dito. Paulo estava falando, de certa forma, estava dando um pequeno puxão de orelha para o povo, por quê? Porque o povo estava indo para a igreja, mas eles não estavam seguindo o que era determinado por Cristo. Estavam indo para a igreja, mas não estavam tendo coração em Cristo. Estavam tendo arrogância para fazer da igreja a sua casa. E Paulo estava falando sobre isso, sobre hábitos, costumes, sobre casais que não estavam vivenciando o que é ser um casal em Cristo Jesus. Não só dentro da igreja, mas dizendo o seguinte: você vai para a igreja, você tem que seguir o que é determinado por Jesus. Você não pode ir para a igreja para viver simplesmente dentro dos seus conceitos particulares, das suas ideias, dentro do que você acha de positivo, dentro do que você acha de interessante. Você vai pegar a Bíblia e aí você vai ver, isso me serve, isso eu uso, isso não me serve, isso eu não uso. Não é esse o ponto. Então, não é boa a vossa jactância. Ou seja, Paulo falando da ignorância, da arrogância das pessoas que estavam querendo fazer da igreja, da casa de Deus, o seu jeito de ser. E aí ele diz, alimpai-vos, pois, do fermento velho. Ou seja, se tire do quê? O que é que o fermento faz? O fermento incha, o fermento faz crescer, o fermento aumenta. Então, se limpa desses conceitos que você pôs, que faz com que você se enche de coisas que são velhas, que são sujas, que não vão te levar a Deus. Paulo está querendo dizer com isso que a gente precisa sair dessas outras coisas e entrar apenas no quê? No que é certo, no que é Deus. Olha só, para que sejais a nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nesta Páscoa, foi santificado por nós. Amados, Jesus, ele fez a Santa Ceia, a simbologia, por quê? Porque o pão ázimo. Por que esse pão sem fermento? Porque o pão sem fermento é o pão puro. É o pão que não tem nada que aumente ele, é o pão que é original. O que Jesus quer com isso? Que você esteja simplesmente com a palavra original, com o coração original de Deus, com o sentimento original de Deus. Não acrescentando esses fermentos. E esses fermentos é a arrogância, é o achar que não deva ser desse jeito, é o querer mudar a igreja, é o querer mudar os comportamentos. Ah, porque eu acho que a Santa Ceia não pode ser feita, porque eu acho que dízimo não pode ser dado, que não pode ser dado. Tentar mudar as coisas. Amados, como um pão sem fermento, como uma ovelha, simplesmente ouça a palavra de Deus e busque reconhecer em Deus o seu Senhor. Se limpa do fermento velho, se limpa do que está no passado, se limpa do que faz você pecar, você errar, você querer determinar. Quando você está buscando Deus, você não busca Deus para você melhorar Deus, para você ensinar Ele. Você busca Deus para você se melhorar. É esse coração humilde que Jesus diz tem que nascer de novo, tem que ser como criança. A criança, ela é o quê? Tranquila, ela crê.
A criança, o pai diz para ela, você vai receber tal coisa, então se comporte assim. A criança recebe aquilo do pai e diz sim, senhor, e faz aquilo porque ela crê na palavra do pai. Ela não tenta fazer diferente achando que ela sabe mais que o pai. A criança tem um coração puro. É esse coração puro de criança que Deus quer que nós tenhamos. Que a gente se revele como criança, de coração puro e aberto para receber a palavra de Deus. Não simplesmente para chegar e dizer, eu vou mudar isso porque está errado. Aí pessoas que botam um belo de um paletó, formam um estúdio, faz toda uma estrutura para ficar bonito, que tem gente que acha que porque está numa estrutura bonita, aí vai impressionar mais, e aí grita, faz careta, faz uma porção de coisa, e quer desconstruir a sua fé. Não deixe que ninguém desconstrua a sua fé. Essas pessoas, esses pastores, que eu nem conheço eles, só vendo pelas redes sociais, que estão tentando desconstruir a Santa Ceia, que estão tentando desconstruir a sua fé, a sua direção em Deus, diga não para eles. Entra na sua fé. Vamos entender, eles usam, eu vi um que estava usando o 1 Coríntios 11, né? Aí Paulo vinha falando muitas coisas. Esse que é o ponto interessante. Vinha falando muitas coisas, mas aí ele vem já desse momento. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Ou seja, ele já botou isso direcionando como se Paulo estivesse falando da Santa Ceia, porque Paulo fala depois da Santa Ceia. Mas só tem uma coisa, vem, mas se alguém quiser ser contencioso, contencioso é quem gosta de contenda. Contencioso é quem gosta de fazer bagunça. Contencioso é quem chega no lugar e quer, através de bagunça, de briga, de fofoca, de algum artifício, modificar aquele lugar segundo o seu prazer particular. Mas o seu prazer particular, muitas vezes, não é o melhor para todo mundo. Para você pode ser bom, você pode achar bom, mas não é o melhor para todo mundo. E na igreja, a vontade é a vontade de Deus, mesmo que às vezes lhe incomode a palavra do pastor, mesmo que às vezes lhe incomode o que está sendo feito, mas se você vai, não seja contencioso, seja como uma ovelha, seja como o pão sem fermento, seja puro, seja manso, seja humilde, para receber o que Deus quer te oferecer, o que Deus quer te dar, porque você vai na igreja para receber o que Deus está lhe dando. E aí a palavra continua, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Isso não está falando de Santa Ceia. Isso está dizendo que nós não temos costume de ser contencioso. Não é hábito do cristão entrar em contenda. Não é hábito do cristão estar brigando. Então, você que vê nas redes sociais um vídeo de alguém falando mal de Jesus, não vá brigar. Não vá dizer, está com o diabo. Não vá rogar praga. Não vá amaldiçoar. Não faça isso, meu amado. Uma coisa que me marcou muito, nesse momento que eu vi Moisés, quando ele morreu, né, ele subiu, ele viu a terra prometida, e aí veio o anjo para pegar o seu corpo, e o diabo quis fazer o mesmo, e o diabo brigou com o anjo. Eu não vi em nenhum momento o anjo amaldiçoar o diabo. O anjo brigou, e aí disse o quê? O Senhor te repreenda. Ele tirou da mão dele a reprimenda do Satanás. Ele disse, o Senhor te repreenda. Então, se alguém está fazendo alguma coisa contra você, contra a sua fé, tentando atacar Jesus, fazendo essas palhaçadas que agora está na moda fazer, e isso é justamente para tirar você do caminho de Deus, o Senhor te repreenda. Aprenda, amada, a ter um coração de Jesus, aquele coração disposto a obedecer, coração de carneiro, o coração
humilde, manso. As pessoas estão querendo transformar o cristão, o crente, em bode, em guerreiro, em boi. O crente não é isso. O crente é ovelha. O crente é manso e é humilde. Amados, pode parecer até que seja covardia, mas não é. A sua postura mansa, a sua postura humilde, indica que você tem certeza do cuidado de Deus, que você não teme nada, você fica de pé. Comigo, quantas vezes vem calúnias que tentam levantar, toda hora surge alguma coisa, e um problema, e uma coisa, porque o Satanás, ele quer que me calar. Lógico que ele quer, mas não vai. E eu me mantenho sempre firme, eu não entro em brigas, eu não entro em contendas. Pessoas tentam me ferir, tentam me caluniar, mas acontece que eu sigo segundo a vontade de Deus, e vai ser o que Deus determinar. É esse coração que o Senhor quer de nós, não quer um coração de briga. Amados, amadas, não entra em contenda, deixa de querer ser o que você não é. Se você é crente, se você é cristão, se você segue a Jesus, o coração é de paz, o coração é humilde, você não amaldiçoa, você não fala mal, você não faz fofoca. O que você diz quando tenta agredir, o Senhor te repreenda e se mantém firme na sua fé. Essa firmeza na sua fé é que é o costume que nós temos, não ser contencioso. E a palavra aqui continua, Paulo dizendo, nisso, porém, eu vou dizer-vos que não os louvo, porquanto vos ajunteis não para o melhor, senão para o pior. Mais um detalhe que essa pessoa estava dizendo, que falando como se fosse Paulo falando da Santa Ceia, dizia que os crentes se ajuntam não para o melhor, mas para o pior. Como que se ajuntar para a Santa Ceia fosse se ajuntar para o pior. E não é. Paulo está dizendo o seguinte, que ele não dá louvor, ele não dá crédito, ele não abençoa aquele que se junta para o que é ruim. Por consequente, ele dá valor e louva àquele que se junta para o que é bom. Então, da mesma forma que você não acha positivo se o marido, esposa, filhos, eles vão se misturar com o que não deve. Eles vão se juntar para fazer o que é ruim. Você não vai abençoar isso. Da mesma forma, Paulo não abençoava. Só que o conceito tendencioso quer dizer que se ajuntar para a Santa Ceia está querendo dizer o seguinte, eu não louvo aqueles que se juntam para a Santa Ceia, querendo dizer que Paulo está falando mal de quem vai tomar a Santa Ceia, o que é uma grande mentira. Paulo em nenhum momento falou contra a Santa Ceia. Ele falou daqueles que vão para a ceia e não estão preparados para a ceia. Amados, esse é um detalhe muito sério a ser pensado. Quando tem a ceia na nossa igreja, e a ceia sempre tem, todo mês tem, fale mal quem quiser, vai continuar tendo a ceia, porque eu sei por que tem a ceia. Quando a gente vai tomar ceia, uma semana antes, eu gosto de conversar já com os membros da igreja, com os irmãos, explicando que eles têm que começar a se preparar, começar a se autoanalisar, começar a ver, porque a ceia é um momento de reflexão, é um momento de lembrança de Jesus e é um momento de reflexão. Por que reflexão? O que é que vocês têm feito? Como é que vai a sua vida? O que você tem feito agrada a Deus? O que você tem feito Deus abençoaria? É aquele momento de você começar a pensar como está a minha vida. Amados, você tem que ir para a ceia pensando como está a minha vida, o que eu tenho feito. A ceia não é apenas o pão e o suco de uva. Essa é a base da simbologia, mas o contexto da ceia é você se
É você olhar para dentro de você, porque pastor, bispo, apóstolo, papa, padre, ninguém pode olhar para dentro de você e saber o que você tem, a não ser Jesus Cristo. Então, quando você vai para a ceia, é o momento de você se autoexaminar, de você olhar para si e ver como está a minha vida. O que eu faço agrada a Deus? O que eu deixo de fazer agrada a Deus? Como é que estão os meus atos, os meus interesses? Como é que está a minha língua? A língua. A palavra diz que a língua é um órgão maldito. A gente tem que ter muito cuidado, porque atualmente está sendo muito comum, mas muito comum mesmo, usar a língua, a boca, para denegrir, para falar mal, para pôr para baixo. Mesmo no meio cristão, amados, mesmo no meio evangélico, as pessoas estão falando mal do outro muito facilmente. Está sendo muito comum você enlamear a honra moral de uma pessoa, você humilhar para se sentir melhor. Ah, porque eu estudo a Bíblia, porque eu faço isso. Ou seja, todas as pessoas estão querendo, todas não, mas um grande número de pessoas estão querendo se engrandecer. Por quê? Porque o estudo vale a Bíblia numa arrogância, sabe? Num coração cheio de que eu posso, enquanto o meu Jesus, eu vi ele humilde como o cordeiro. Amados, vamos ser humildes, vamos olhar as coisas na direção como o Jesus ele faria. E essa reflexão que a gente faz quando vai para a ceia. E aí, continuando, essas pessoas que dizem que a ceia está errado, que não deve, ele vem para isso, aí diz, aí continua, né? Porque antes de tudo ouço que vós, quando vos ajuntar na igreja, há entre vós dissensões, em parte, e creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando os ajuntar num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Ah, mas aí vai em cima. Mas só tem uma coisa, cadê a interpretação? Paulo, nessa carta, ele não está falando apenas nesse momento. Você tem que ler 1, 2, 3, 4, 5, até chegar ao 11. Ele falando de hábitos, costumes, de coração, de problemas, da arrogância, da jactância. Ele não está falando apenas da ceia. Ele culmina com a ceia como um momento de reflexão, de você se examinar e você ver os seus erros e você sair dele. Mas as pessoas que querem dizer da ceia, vêm botar isso. De sorte que quando nos ajuntar em lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Ou seja, essas pessoas que estão se ajuntando para comer a ceia do Senhor, elas têm que se ajuntar para comungar em Cristo. Essas pessoas têm que se ajuntar para falar a Deus, Senhor, nós te amamos, nós recebemos o seu sacrifício. Essas pessoas têm que juntar para isso, não juntar para a ceia simplesmente como uma postura, como um hábito, como uma coisa que todo mundo faz. Sabe? Às vezes a pessoa, não, eu vou pegar o pão para não achando que eu estou em pecado. Ah, porque tal pessoa não pode tomar ceia porque é pecador. Mas, amado, como é que um pastor, qualquer pessoa, pode apontar o outro como pecador? Se Jesus diz que não há um justo sequer, que todos pecaram. Se a pessoa diz que não está em pecado, está mentindo. Então, todos os que estão ali na ceia, inclusive o que está dirigindo a ceia, também é pecador e tem que pedir perdão a Deus. Então, como é que você vai dizer tal pessoa está em pecado e não pode tomar ceia? Todas as pessoas que pedirem perdão a Deus, que orarem a Deus, dizerem a Deus, Senhor, me perdoa, eu vou mudar minha direção, eu quero tomar sua ceia, porque eu quero me unir a Cristo, essa pessoa deve e pode tomar ceia. Pode e deve tomar ceia. Aí chegam homens que querem
tomar conta da religião, tomar conta de Deus, querem ser maior que Jesus Cristo e querem impedir o outro de entrar no céu, dizendo você não pode tomar ceia. Amados, vamos tomar consciência de que quem dirige a sua vida é Jesus, não é homem. Homem algum, não importa o cargo que ele tenha, não importa que ele seja se é igreja, se é palácio, se é aquela casa de oração, não importa. Homem algum, ele pode determinar em sua vida, porque Jesus disse, você examine-se o homem a si mesmo. Você vai ver. E se é para você se autoexaminar, homem nenhum tem essa autoridade. E aí as pessoas querem botar isso como se fosse contra a ceia. Aí no 21 vem, porque comendo, cada um toma antecipadamente sua própria ceia e assim não tem fome e o outro embriaga-se. Perceba, de sorte que quando ajuntai no lugar, não é para comer a ceia, porque comendo cada um toma antecipada a sua própria ceia e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Paulo está falando com o povo o seguinte: você vem tomar ceia, você tem que vir vazio. É o que está lá no 5, de você sairá o fermento velho. O que adianta você vir com os costumes de fora, tomar ceia, simplesmente porque é uma prática? A ceia é algo sério e que deve ser feito. Mas só tem uma coisa, você tem que se preparar para ela, para não ser apenas um hábito, para não ser apenas algo que você faz por fazer. Você tem que tomar ceia, porque é o seu reencontro, é a sua lembrança com Deus. É um momento de lembrança. Alguns de vocês, eu não sei se vocês têm isso, às vezes tem aquela comida, ou aquele suco, aquela coisa que te lembra um lugar. Por exemplo, você chega, aí tem uma comida que você faz, que você come, você puxa, me lembrou lá de casa, lá com minha mãe, lá naquele tempo. Isso daí é uma simbologia, mas essa simbologia, ela atinge você e te remonta a algo, te leva a um lugar, a um tempo, a um sentimento. A gente tomar o pão e beber o suco de uva, que algumas pessoas querem falar, porque a Igreja Católica também faz e está fazendo igual. Em primeiro lugar, eu não sou contra a Igreja Católica. Gosto da Igreja Católica. Segundo lugar, esse pão que está aqui, ele é um ponto de contato da minha fé, que vai me remontar lá a Jesus Cristo fazendo a ceia. E eu não vou olhar na ceia o pão que eu estou comendo. Não é isso que eu estou comendo. O que eu vou me remontar é a Jesus, que ele fez a cerimônia da Páscoa, mas ele fez a Páscoa que não foi criação dele. Ele fez a Páscoa em memória de Moisés, quando saiu do Egito com o povo, com o pão ázimo, ou seja, puro. Você tem que ser puro por dentro, você tem que ser limpo por dentro. E Jesus, ele fez essa Santa Ceia em comemoração à saída do cativeiro. E o que é que Jesus estava fazendo ali? Se preparando para ser preso, para ir para o Calvário, para morrer por nós, nos tirar do cativeiro. Então, essa cerimônia que Jesus fez é libertação. A Santa Ceia, amados, é lembrança de Jesus, é libertação. Você é livre do pecado. Através da simbologia do pão e do suco da uva, você é livre do pecado. Não é que, Jesus ser um pedacinho de pão, só que as pessoas botam a coisa, sabe, num tamanho pequeno, sabe, numa falta de, eu não sei explicar, eu não vou dizer que é maldade, mas é uma coisa de tentar tirar você da sua fé, você da sua direção. Quando você vai tomar a sua Santa Ceia, e não pare de tomar, porque meia dúzia de pessoas estão dizendo que é errado, porque não é. Não pare de tomar, e eu vou mostrar na palavra que não é. Não pare de tomar a sua ceia, mas vá tomar a sua ceia com o seu coração organizado em Cristo,
com o seu coração fortalecido na palavra de Deus, na direção de Deus. Amados, não importa a igreja que você está, não importa, não é a igreja que vai te salvar. Aí, nessa igreja que você frequenta, obedeça seu pastor. O seu pastor ele vai fazer a Santa Ceia, busque em Jesus, está na ceia e siga a direção. Tenha certeza que o pastor da sua igreja é um homem de Deus. Busque, pergunte para Deus e você vai ver. Amados, busque a orientação como um cordeiro, seja manso, seja humilde. É isso que a Santa Ceia leva a você. E você, na sua humildade, pedindo perdão a Deus, você vai da ceia a sua libertação do pecado, das doenças, dos males, que foi isso que Jesus Cristo fez através da ceia. E aí, continuando, eu estou lendo a palavra que um certo pastor falou, tentando lhe dizer a ceia. E dentro da própria palavra dele, da própria palavra de Paulo, aqui a gente vê que a ceia é realidade. Aí a palavra diz, no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Aí o pastor faz uma festa e brinca, porque a gente vai comer a carne de Jesus, que vai partir Jesus, e aí quando minha mulher viajar, eu vou mandar fazer uma mulher de plástico, faz todo o escassel. Amados, acorda e ouve o que está dizendo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo está dizendo, o que ele recebeu, o ensinamento que ele recebeu de Jesus, ele está passando para você. Como Paulo foi depois, ele até teve contato com Jesus, mas quem guiava ele é o Espírito Santo. Então, como ele recebeu, certo? Ele também estava ensinando. E aí ele está dizendo, porque vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, por que Jesus deu graças? Porque ele ofereceu para Deus e aquele pão não era mais o pão material, era o pão espiritual. A gente tem que entender. Agora, eu vou fazer a ceia, né? Você que está falando mal da ceia, falando mal do pão, eu vou fazer com de mentirinha. Ó, aqui está o pão, gente, aqui está o suco, aqui está o sangue de Cristo. Não, eu tenho que ter um ponto de contato de fé. As pessoas parecem que são crianças, ou então são muito espertas para tentar tirar. É lógico que tem que ter um pedacinho de pão. Aquele pedacinho de pão, ele é um ponto de contato para a sua fé. Lógico que esse pão não é Jesus Cristo. Lógico que esse pão daí não é a carne de Jesus. Esse pão é um ponto de contato. Agora, no momento em que você entrega a Deus, no momento que, como Jesus, você louva a Deus, esse ponto de contato, esse pão se torna um ponto espiritual. Para você não ter que fingir, fingir que está mastigando. Amados, vamos ter sabedoria para a gente entender gente que se diz muito conhecedor e está lhe ensinando, levando o caminho errado e te tirando dos hábitos que Cristo deu para a igreja. A Santa Ceia, ela é uma ordenança. E ele continua dizendo, ó, tomou o pão e tendo dado lugar ao partido, diz, tomai e comei, e isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Duas coisas. Quando Jesus diz, tomai o meu corpo, que já tem pastor que fala, vai mastigar o corpo, a carne. Não, Jesus está dizendo, tomai o meu corpo, o meu espírito, tomai a mim e botai para ser carne com sua carne, para você ser um com Cristo. Cristo está dizendo, você, para ser um comigo em carne, como Jesus se fez carne, mas ele era espírito, você também em carne com Jesus, mas você é espírito. E aí vem memória de mim. E aí vem o grande discurso. Aí a memória é porque no cemitério, porque ainda está botando Jesus morto. Ah, porque
Não, a memória não é só em quem está morto. A memória é do que você lembra. Você agora, se você pensar, mesmo enquanto você me ouve, você pode lembrar de alguém que você gosta, você pode lembrar de uma comida, você pode lembrar de um brinquedo, você pode lembrar de uma dívida. A memória é a lembrança. E Jesus disse, fazer isso em memória de mim. Ou seja, faça a Santa Ceia para lembrar de mim, para lembrar do meu sacrifício, para lembrar que eu fiz isso para te libertar. Ou seja, em memória de mim é você lembrar que Cristo, ele morreu, lembrar que Cristo, ele fez isso para nos libertar. E por isso nós somos livres hoje. É isso que nós temos que ter no nosso coração. E aí ele vem, por semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. E continua, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Aí as pessoas vêm e brincam. Aí, está vendo? Porque está dizendo aqui, até que anunciais a morte do Senhor, até que venha. É porque é só os 3 dias que Jesus estava morto. Não, amado, não é isso daí. Simplesmente, quando Jesus diz em memória de mim e até que venha, Jesus faz isso por um detalhezinho simples, simples, simples que a gente sabe. Jesus está dizendo, tomai a ceia e fazer isso em memória de mim. A ceia anuncia a morte e a libertação. E fazer isso para lembrar até que ele venha. Jesus não vai voltar? É no retorno de Jesus. Vai chegar o dia que Jesus vem para buscar a sua igreja. Aí quer dizer que é só os 3 dias que Jesus morreu e Jesus já ressuscitou. Sim, Jesus morreu na cruz e esses 3 dias ele foi ao inferno e libertou as almas e ressuscitou. E Jesus está com Deus. Mas só que Jesus ainda não voltou para buscar a sua igreja. E isso, quem fala mal da Santa Ceia esquece. Ou seja, Jesus, ele fez tudo isso para que a gente tivesse ele no coração e que lembrasse, todas as vezes que comer o pão e beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Perceba, todas as vezes que você come do pão, bebe do suco da uva, ou seja, come a carne, come o sangue de Cristo, você anuncia, certo, a morte do Senhor até que ele venha. Você está dizendo, o meu Cristo, ele morreu por mim. Ele pagou os meus pecados. Ele lavou os meus pecados. Eu não devo nada, você não deve nada. Jesus pagou a conta com preço de sangue. Então você não está preso. Você não está preso ao diabo. Você é livre. E parece que o diabo quer inventar mentiras para que você se ache preso, mesmo você estando livre. E aí, você estando livre, você espera o quê? O retorno de Jesus. O dia que Jesus vem, porque Jesus está voltando, amado. E aí, nesse dia, ele vai te levar. Só que aqueles que não acreditam e não têm Jesus em memória, acham que Jesus já foi. Que está dizendo que Jesus está morto, inventando tantas histórias para que você fique conturbado na sua fé. E aí você comece a duvidar da ceia, você comece a duvidar da palavra do pastor, você comece a duvidar da igreja, e aí você entra em contenda porque você não concorda e você briga. Amados, é isso que o diabo quer, que você perca aquele coração humilde de ovelha, coração de paz, coração tranquilo, coração que respeita. Jesus, ele teve um coração de paz. Ele obedeceu Deus até o final. Vocês estão pensando que o sacrifício de Jesus foi fácil? Jesus, em primeiro lugar, passou por um julgamento
que já foi uma mentira, mesmo a nível legal. Amados, vamos entrar um pouco nos termos legais do julgamento de Jesus. Primeira coisa, para um réu, não importa o crime que ele tenha feito, para ele ser julgado, ele precisa de quê? Antes de qualquer coisa, um advogado de defesa. Isso é lei. E no mundo inteiro é dessa forma. Jesus foi julgado e não teve um advogado de defesa. Segundo, um julgamento para ser feito tem que ser amplamente divulgado, conhecido da população. Tem que ser público. O de Jesus foi de madrugada escondido. Outra coisa, um réu, ele não pode ser penalizado, machucado antes do julgamento. E Jesus, quando foi pego lá no Monte das Oliveiras, machucaram, bateram, já estava ele incriminado, julgado, já estava ele condenado. Outra coisa, as testemunhas falsas. Amados, você entende? O primeiro ponto, o julgamento de Jesus já foi uma mentira. E Jesus passou por tudo aquilo em silêncio e não mentiu. Depois foi chicoteado, foi levado a Herodes, sabe? Passou por Pilatos, e Pilatos não queria condenar ele, mas não teve jeito. E aí passou por toda uma série de fatores. E ele passou, sofreu, foi humilhado. Tudo isso por você, por mim. Em nenhum momento ele reclamou, em nenhum momento ele amaldiçoou. Enquanto as pessoas estavam pregando ele na cruz, cravos, pregos entrando na sua mão, sangrando, ele dizia: perdoa, Pai. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. E aí você quer entrar na casa de Deus, na igreja de Deus, só para vir fazer o que você quer e quer reclamar de tudo? Quer dizer que isso não está certo, que aquilo não está certo? Amados, vamos ser humildes. E vamos ouvir e entender, porque o diabo está atacando sua fé por esse caminho. Ele está botando nas redes sociais coisas para você ficar indignado, você ficar irado, você praguejar. O crente, ele não entra em contendas, o crente não pragueja, o crente não fica furioso. O crente, ele sabe que Deus está no comando. Ele sabe que Deus toma conta de todas as coisas e por isso ele tem paz. O crente segue a vontade de Deus. Amados, e aí continua, porque o que bebe indignamente, né, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E aí vai se falando muita coisa, né? Mas só tem uma coisa, olhe só o que Paulo no 33 ele fala: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Ok, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados pelo mundo. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Paulo está querendo dizer o seguinte: tirando tudo lá de trás que foi dito da ceia, ele está orientando, dizendo: venha para a ceia, mas espera o seu irmão. Por quê? Pelo que eu imagino ali, alguns irmãos na ceia, que é diferente do formato que nós fazemos hoje na igreja, aí tem aqueles mais espertos: porque não é como naquela época, daquele jeito, porque assim, porque olha o formato do pão. As pessoas falam tantas coisas. Eu queria encontrar com elas e perguntar: tá certo, amado? Se é para ser como daquele jeito, por que você está de paletó e gravata? Jesus não usava paletó e gravata. O povo naquela época não usava paletó e gravata, não usava sapato, não vinha de carro para a igreja. Você quer falar que hoje em dia uma ceia não está como era antes, o pão não é igual, a situação não é igual, o fato não está igual. Mas você, quando você vai pregar na sua igreja, você acha que deva ser igual. Não acha mais. Acha só para eliminar a Santa Ceia. E por que você não vem
com aquela toga, com aquela roupa, com aqueles panos, com turbante, com cajado, vem andando, não vem de carro. Porque é muito fácil a gente estar dizendo não, porque não é como era antes. Amados, a situação hoje em dia da ceia é diferente, porque naquela época não era o formato de igreja que nós temos. Eram muitas vezes lares, lugares, devido à perseguição aos judeus. Então ali se botava o pão na mesa e aí tinha ceia para celebrar Jesus. E tinha aqueles mais esfameados que ia tirar um pedacinho e comia antes. É isso que Paulo está dizendo. Que essas pessoas, elas tinham que esperar um pouco. Essas pessoas tinham que ter cuidado com o outro irmão, porque se você comentou, não só para o irmão. A ceia, como eles faziam, não é como a gente faz, comer um pedacinho de pão, tomar um pouco de suco de uva na igreja. Eles faziam a ceia mesmo de se alimentar. A gente pode fazer isso na igreja, pegar bastante pão, se alimentar, fazer isso aqui assim, e vai ser a mesma coisa da Santa Ceia. Só que como a gente faz no momento, um momento de fé, de oração, a gente pega só um pequeno pedaço de pão. Oh, meu querido, você que é pastor, que quer acabar com Santa Ceia, quer acabar com o dízimo, quer acabar com a oferta, quer acabar com as coisas da igreja, meu amado, o que eu tenho a dizer para você é o Senhor te repreenda. E você, meu irmão, minha irmã, você que acredita em Jesus, que quer seguir essa palavra, não deixe que toque na sua fé. Porque o diabo, ele quer isso. Ele quer fazer com que a sua fé vá ficando cada vez mais fraca. Aí você pode dizer, não, pastor, mas é só uma bobagem, mas não é isso, não. Você recebe um vídeo e você fica com raiva. Começa a nutrir sentimento. Vê outro, está falando mal de Jesus, e com raiva fala mal. E vê outro. Você começa a criar o hábito de ficar com raiva e blasfemando. Parece uma bobagem, mas tem um ditado que diz, o hábito do cachimbo deixa a boca torta. Você começar a blasfemar, você criando esse hábito, você vai fazendo isso e vai se tornar uma coisa normal. Não deixe que blasfemar seja normal. Receber o vídeo falando mal de Jesus, falando mal da religião, falando mal do seu pastor, ore a Deus, o Senhor te repreenda e depois delete. Não fique passando para um e para outro, não, que agora está essa moda também. Olhe só, aí passa para outro, misericórdia, outro já diz um palavrão, e outro já diz que vai para o inferno. Ou seja, as pessoas estão querendo fazer disso daí uma desconstrução da ceia, uma desconstrução da sua fé. Não deixe, amado. Não deixe, mantenha a sua fé firme, mantenha a sua fé num Deus verdadeiro. Eu não estou dizendo para você ir nessa ou naquela igreja. Não é igreja, é Jesus. Se você vai numa casa e que você come com mais sal e você é alimentado, que bom. Você vai em outra casa que tem menos sal e você é alimentado, que bom. Não é a igreja que vai te salvar, é Jesus. E não entra nesse caminho de contenda de falar mal. O crente tem falado mal do crente. Amados, procure ver. Chega aí, judeu. Vá falar mal de um judeu para ver o que o outro faz com você. Ah, vá falar mal de um mormon, de um maçom. Vá falar mal desses grupos. Um tem cuidado com o outro, um preserva o outro. Eu conheci em outros países essas pessoas, esses grupos, é muito sério. Mas o crente não. O crente quer falar mal do outro. O crente quer denegrir. O crente quer pôr para baixo. Amados, quando alguém for falar mal de alguma pessoa da sua igreja, e não importa que igreja seja, simplesmente diga: o Senhor te repreenda. E diga para essa pessoa que está falando mal, ore por ele, já que você está vendo erro, ore por ele. Amados, vamos aprender a lançar flores. A palavra de Deus disse, se te pedem para andar 1 milha, anda com ele outras 2. Se te pedem o casaco, dê também a túnica. Deus está dizendo com isso para a gente não resistir, para a gente não ficar em contenda, para a gente não querer brigar, não querer pôr do meu jeito. É o jeito de Deus, ó. Jeito de Deus.
É isso que a gente tem que seguir. Amados, o Senhor quer te abençoar. O Senhor está com a mão em sua vida para te dar o melhor dessa terra. Ele ensinou a ceia, ele ensinou o batismo, ele ensinou a tranquilidade. É como ele diz, esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, ou seja, se submeter a mim e orar e me buscar, eu ouvirei dos céus. Amados, vamos nos converter dos maus caminhos. Vamos orar, vamos buscar e vamos fazer uma direção, vamos fazer um voto em nossa vida. Não vou falar mal de crente algum. Eu sei que tem pessoas na igreja que estão errando. Pessoas erram, são falhas. Deus não é. Mas essas pessoas que estão falhas, que fazem coisas que você não crê que sejam de Deus, você simplesmente ora por elas. Vamos orar, vamos abençoar, vamos dizer: o Senhor te abençoe. Amados, vamos dar amor, que foi isso que Jesus ensinou. Jesus não botou você crente numa igreja para você estar falando mal da sua própria igreja, para você falar mal do seu irmão. Amado, procura saber, em vez de falar mal, se seu irmão está com fome, compra 1 quilo de arroz para ele. Faz uma cesta básica. Ah, não, porque eu dou a palavra, você dá a palavra, tudo bem, mas você devia dar também o alimento. Quantas vezes você pode ajudar uma pessoa além de uma palavra e você não mete a mão no bolso para fazer isso? Mas para falar mal a gente consegue facilmente. Vamos mudar o nosso coração. Coração de amor, amado. Coração de quem louva. Coração de quem diz: Deus lhe abençoe. É isso que o Senhor quer de nós. Nas redes sociais agora estão querendo dizer Santa Ceia, dízimo, oferta, querem acabar com tudo isso. Amado, você pode até ver, mas não deixe entrar no seu coração. Eu dou meu dízimo para minha igreja, eu dou oferta, eu tomo a ceia, eu me preparo, eu oro a Deus, eu peço perdão a Deus porque eu erro. Às vezes tem um irmão na igreja que é ferido por uma palavra que sai da minha boca. E quando eu percebo isso, eu peço perdão. Só que a palavra é o Espírito Santo que dá, e por algum motivo atinge uma pessoa. Mas vamos pedir perdão, vamos ser humildes, vamos dizer: eu não estou certo, quem está certo é Jesus. E tenha certeza que com esse coração a sua vitória chega. Então, tenha muito cuidado com o que você lê, com o que você ouve. Tá certo, amados? Vamos orar, que Deus vai te abençoar muito. Tenha certeza, quando você ora com fé, quando você busca esse Deus de todo o coração, Ele te abençoa. Em nome de Jesus. Oremos. Ó Deus, Tu que és soberano, eterno, Pai, Senhor. Meu Deus, agradecemos pela Tua palavra. Senhor, abençoa as pessoas que ouvem essa transmissão, meu Deus. Toca na vida delas, do alto da cabeça até a planta dos pés. Cura, Senhor. Põe, meu Deus, a tua força, o teu poder. O Senhor sabe todas as coisas, meu Deus. Dá sabedoria a cada um deles para entender a tua direção, a tua palavra. Meu Deus, fortalece esse país, Brasil, o estado, Pernambuco, meu Deus. Fortalece as cidades, Senhor. As igrejas, meu Deus, dai compreensão, dai sabedoria aos pastores, aos bispos, meu Deus. Esses homens de Deus, homens que se dedicam na sua fé a levar a palavra de Deus, fortalece a vida deles e abençoa. Senhor, abençoa a vida de todas as pessoas, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Beba da água. Amado, amada, agora ande para frente. Agora ande sabendo que Deus já te abençoou, está te abençoando, e lance flores de sua boca. Tá certo? Deus abençoe. Até um próximo encontro.
Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.